Em toda parte, há pessoas com interesses investidos sobre toda criança. E a criança é simplesmente uma tábula rasa. Nada está escrito nela. É uma grande tentação para todos escrever algo nela. Os pais, é claro, gostariam de escrever sua religião, sua casta, sua filosofia, sua política, porque a criança deve representá-los. A criança deve carregar a herança deles. Se eles são hindus há séculos, a criança deve ser hindu, carregando a herança do hinduísmo para as futuras gerações. Eles não estão interessados no potencial da própria criança. Ninguém está interessado nisso. Estão interessados em seu próprio investimento e, é claro, todo mundo está investindo. Os pais estão investindo muito na criança, dando à luz, criando-a, educando-a, e tudo é condicional. Se isso é dito ou não, não vem ao caso. Eles um dia, de algum modo, dirão: fizemos muito por você. Agora é chegado o momento de você fazer o que queremos que faça. Eles podem não ter consciência do que estão fazendo, porque foram criados assim por seus pais. Geração após geração, segue-se o mesmo processo. O professor está interessado em que o aluno o siga. O pregador religioso está interessado em que o discípulo seja um modelo de seus ensinamentos. O que eu quero que você lembre é que todos estão interessados na criança por algo em que a criança não está de modo algum interessada. Mas a criança não tem saída, ela não pode lutar contra todas essas pessoas. Elas são poderosas. Ela é dependente delas. Se querem fazer algo dela, ela tem de se tornar aquilo. Tudo isso fica absolutamente claro para a criança. Se ela for contra os pais, está se comportando mal, está traindo-os. Essas ideias, pregadas pelos pais, também são pregadas pelos sacerdotes, pelos professores. A criança se sente culpada. Qualquer afirmação proveniente do seu próprio eu se transforma em culpa, e cada pretensão dos pais, dos sacerdotes religiosos, dos educadores ou dos políticos é muito bem recompensada. A criança começa a aprender sobre política desde o início, a ser hipócrita, submissa. Seja autêntico e você será punido. Ora, a criança tem uma aritmética simples e não podemos condená-la por isso. Em uma sociedade melhor, todos irão compreender a integridade de cada pessoa, respeitar até mesmo o ser de uma criança pequena e não se impor a ela. Mas essa sociedade parece estar longe, muito longe, porque todas as pessoas têm seus interesses estabelecidos e não podem parar suas viagens de ego. Elas têm de usar e explorar as pessoas. Alguém se torna presidente. Você nunca pensa que ele se tornou presidente à sua custa. Que algo em você foi morto para que aquele homem pudesse se tornar presidente do país. Se deixassem que cada um fosse único, original, seria impossível para as pessoas que são presidentes e primeiros ministros, que estão governando o mundo e que vêm destruindo-o por milhares de anos e continuam o destruindo, continuarem fazendo isso. Com indivíduos haverá tipos de sociedade completamente diferentes. Haverá comunas, não sociedades. Não haverá nações porque elas não serão necessárias. Qual é a necessidade das nações?
a Terra toda é uma só. Apenas nos mapas você fica traçando linhas e sobre essas linhas você continua lutando, matando e assassinando. Esse é um jogo tão estúpido que, a menos que toda a humanidade seja louca, é impossível pensar em como isso pode continuar. Qual é a necessidade das nações? Qual é a necessidade dos passaportes, vistos e fronteiras? Toda esta terra nos pertence. Onde quer que alguém queira estar, tem o direito de estar. O Sol não é propriedade de ninguém. A Terra não é propriedade de ninguém. A Lua não é propriedade de ninguém. O vento, as nuvens, a chuva não é propriedade de ninguém. Como as pessoas traçam essas linhas? Não há necessidade de nações, exceto porque os políticos necessitam delas, porque sem elas não haveria política. Exceto porque os generais necessitam das nações, porque sem elas não haveria guerras. Exceto porque as fábricas que produzem armas ficariam sem produção. O que aconteceria com as indústrias bélicas e com toda a energia envolvida nelas? Se não houver nações, não haverá necessidade de criar armas. Para quem? A solução mais simples para salvar a humanidade é remover do mapa todas as linhas. Simplesmente remova todas as linhas dos mapas e você não terá a Terceira Guerra Mundial e não serão necessários tantos exércitos no mundo todo. Milhões de pessoas não estão fazendo nada além de virar à esquerda, virar à direita. Se alguém olhar de cima, ficará surpreso. Por que as pessoas continuam virando para um lado, depois para o outro, depois dando meia volta, depois marchando, depois voltando e dispersando? Todos os dias, milhões de pessoas estão fazendo isso em toda a Terra. Quem olhar de cima certamente pensará que algo está errado. Algumas porcas, alguns parafusos precisam ser colocados no lugar certo. Essas nações só podem existir se sua personalidade for falsa. Essas igrejas e religiões só podem existir se vocês não tiverem sua face original. Porque se uma pessoa tem sua própria face original, que atividade ela tem de fazer que necessite recorrer ao Papa? Para quê? Não há razão para ela ter de procurar algum mestre religioso, algum templo ou alguma sinagoga. E por que deveria se tornar um muçulmano, um cristão, um hindu? Por quê? Com sua face original, você se sentirá tão satisfeito, tão imensamente gratificado e à vontade, que não haverá nenhuma busca a fazer. Você já terá encontrado o que precisa. Mas essas pessoas não vão permitir que você encontre o que precisa. Elas vão distraí-lo pela simples razão de que elas têm algumas viagens de poder, têm algumas ideias próprias, e você tem de ser sacrificado em prol dessas ideias. Os políticos vão sacrificá-lo pelas políticas deles. As religiões vão sacrificá-lo por seu tipo de política. Ninguém está interessado na criança, e a razão disso é clara. A criança tem de ser moldada em certo padrão que se ajuste a uma sociedade, a uma nação, a uma determinada ideologia. Todos são sacrificados em prol de alguma estúpida ideologia, teologia, política ou religião. É por essa razão que as pessoas são distraídas.
Mas a criança permite isso pela simples razão de não saber quem ela vai se tornar. Naturalmente, ela depende de seus pais, dos mais velhos, daqueles que sabem mais. E ela não tem consciência de que eles não sabem mais. Eles estão no mesmo barco, tão ignorantes quanto a criança. A única diferença é que a criança é também inocente. Eles são ignorantes, mas espertos. E justamente por causa de sua esperteza, eles vão escondendo a ignorância em um conhecimento emprestado. E ninguém pergunta: o que você sabe? Isso é seu conhecimento? Se não é seu conhecimento, livre-se dele. Ele não tem valor. O que está fazendo é sua aspiração. Você realmente sente um sino tocando em seu coração? Se isso não está acontecendo, então não desperdice mais nenhum único momento. As pessoas continuam fazendo coisas que outras as obrigam a fazer, e vão continuar a obrigá-las. É muito improvável que os pais parem de obrigar seus filhos a serem apenas imagens da própria imagem deles. Que os professores parem de lhes impor o que quer que eles saibam, como se realmente soubessem. Eles continuam fingindo que sabem. Este é o ponto que eu quero que você observe. Você aceitou tudo até agora. O que eles têm dito, você tem aceitado. Você tem de começar a questionar, a duvidar. Não temas a autoridade. Não há autoridade. Krishna ou Cristo, Maomé ou Mahavira. Ninguém é autoridade. E se eles são uma autoridade, então são uma autoridade para si próprios, não para você. Você será uma autoridade para si mesmo apenas se algum dia vier a conhecer a verdade de sua própria face original. Então você não será uma autoridade para ninguém mais. Ninguém pode ser uma autoridade para outra pessoa. Toda essa ideia de autoridade tem de desaparecer do mundo. Sim, as pessoas podem compartilhar experiências, mas isso não é autoridade. Não quero lhe impor nada, nem uma única palavra, nem um único conceito. Todo o meu esforço é no sentido de algum modo, torná-lo alerta e precavido com relação a todas as autoridades. E no momento em que você vir que há alguma autoridade pairando à sua volta, livre-se dela. Dê um fim a tudo o que ela tenha lhe dado e lhe imposto, e sua face original começará a aparecer. Você nunca sabe. Nunca pode nem sequer imaginar qual será a sua face original. Qual será seu verdadeiro ser. Só vai saber quando souber. Quando estiver frente a frente consigo mesmo. Um dia, de repente, você se verá sob uma luz totalmente nova, pois nunca antes olhou para si mesmo. Nesse dia, você realmente terá nascido. Antes disso, o que ocorreu foi apenas um processo de pré-nascimento.